Wellington Bala, eu estou aqui ansiosa pelos ensinamentos de vocês. Olá pessoal, boa tarde a todos. Primeiramente é uma satisfação muito grande estar aqui em uma tarde com vocês, na presença desse grande profissional Lúcio. Lúcio, que ele é enfermeiro do SAMU Ceará, bem como faz parte da tripulação e a corporação da CIOPAER aqui na cidade de Juazeiro do Norte. Nesse momento queremos saudar todos que estão aqui presentes, né, com boa tarde, sejam todos bem-vindos. E nessa tarde nós vamos tirar algumas dúvidas, principalmente sobre o serviço aeromédico, visto que é uma área que está crescendo bastante a cada dia e está despertando cada vez mais. Muitas e muitas pessoas entraram já em contato comigo, gostaria de saber algumas perguntas, né, fazendo algumas perguntas em relação ao serviço aeromédico. Mas primeiramente, Lúcio, queria que você se apresentasse para o pessoal, para quem ainda não conhece. Seja muito bem-vindo a essa tarde. Sinta-se à vontade, o espaço é todo seu. Maravilha, maravilha, meus amigos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite, né, para essa webconferência. Para mim é uma honra e satisfação enorme estar aqui com vocês. Tá? Como bem a minha querida amiga Natália falou, nós somos amigos de longa data, né, Natália? Eu acho que quase vou entregar o tempo não, tá? Senão não, deixa de bobagem. Uns 15 anos por aí. Por aí, exatamente. E sim, eu assumo a função de professor desde 2008, né, que eu venho ensinando, né, acompanhando alunos, estágios, né, dando aula em pós-graduação e até hoje ainda dou aula também. Estou aqui em 3 universidades aqui do Cariri, ainda dou aula, né, sempre nas pós-graduações de urgência e emergência, de UTI, que são as áreas que eu sou mais afim, né. Então, como professor, estou dessa forma. Como enfermeiro, já sou formado vai fazer 17 anos agora, um dia desse, né? Um dia desse. Então, tenho um pouquinho de experiência, principalmente nas áreas de cardiologia, né? Sou enfermeiro cardiovascular pela Universidade Estadual do Ceará, sou enfermeiro da família pela Escola de Saúde Pública do Estado do Ceará e sou enfermeiro aeroespacial pela Universidade Unileia do Distrito Federal, Brasília. E como profissional de emergência, né, atuo hoje no SAMU, como bem o Wellington falou, e também atuo na CIOPAER Ceará, né, como o Wellington complementou. Tá? E também, além dessas funções, sou associado da Associação Brasileira de Enfermagem Aeroespacial, da qual eu tenho muito orgulho de fazer parte, do Departamento de Comunicação da Abraero, que é uma associação que me abraçou com muito carinho, onde nós temos colegas em todo o Brasil, né, da qual vou só aproveitar aqui, divulgar aqui, que nós estamos organizando o primeiro Congresso Nacional de Enfermagem Aeroespacial em Curitiba, Paraná, nos dias 8 e 9 de julho. As pré-inscrições já se iniciaram e a gente sempre frisa, né, nessa importância da cientificidade na enfermagem. Então, o que diferencia o enfermeiro do técnico de enfermagem é a cientificidade, né? E nós temos que fazer jus da cientificidade. Então, é aquela questão que muita gente fala, poxa, terminei a faculdade, já está tudo certo. Não, cara, não é bem assim, está só começando, né? Nós sempre vamos ter que estar estudando, né? Quem não gosta muito de estudar, lamento informar, mas se você quiser se manter na sua carreira, né, de forma segura, de forma sólida, você tem que continuar estudando, a vida toda estudando. E quando a gente acha que pensa que sabe alguma coisa, na verdade a gente não sabe de nada. Por isso que tem que continuar estudando, que a ciência evolui e nós temos que evoluir junto com ela, né? E é isso, sou enfermeiro aeroespacial há 5 anos, vai fazer 6 agora. Sou enfermeiro do SAMU há 8 anos, né? Então, essa é a minha experiência, um pouco de quem é o Lúcio, né? De quem é o enfermeiro Lúcio. Manda lá, Wellington, as perguntas, está contigo. Pronto. Uma das perguntas que mandaram para a gente no privado foi o seguinte: o que lhe motivou a seguir no serviço aeromédico?
Certo, vamos lá. Cara, bem interessante essa história minha do serviço aeromédico, porque eu nunca pensei, nunca almejei atuar no serviço aeromédico. Parece mentira, mas é verdade. Em primeiro lugar, porque eu tinha trauma de altura, trauma mesmo, sabe? Então, assim, eu tinha pavor, cara, porque tem duas coisas que são diferentes, o medo e o pavor, elas não são iguais. Como assim? O medo é uma forma, é um sistema de segurança, né, da nossa mente para a gente se proteger de certos riscos, tá? E o medo, ele pode ser controlado, entendeu? Então, apesar de eu ter medo, eu tenho um sistema de segurança, um alarme, mas eu consigo caminhar por ali, por aquela situação, certo? Controlando o meu medo. O pavor, ele é incontrolável. Então, o pavor, você não tem medo, mas uma cerejinha no bolo. Então, assim, é um medo descontrolado. Então, você não consegue fazer as coisas com pavor. Com medo, você ainda consegue, tá? Então, eu tinha pavor, cara. Eu tinha pavor. Desde criança, ainda me lembro o evento que aconteceu. Então, fiquei com pavor de altura. E aí, com o tempo, né, já agora na fase adulta, né, acho que com 25 anos, eu ainda tinha pavor, 25, 26, e aí fui para um sítio, meus pais tinham uma tirolesa lá, e tinha uma queda de mais ou menos uns 4 metros da tirolesa na água, né, no açude, cara. Aí eu, superando meu medo de subir na plataforma da tirolesa, que era uma escadinha, 4 metros, e subi com medo danado, as pernas se tremendo, as mãos suando frio, certo? O coração acelerado, com medo, peguei, encostei na tirolesa, desci com medo, meu amigo, quase morria de medo. Só que aí eu caí na água e vi que eu não morri, aí achei legal, aí eu criei coragem para subir de novo. Então, quando eu subi de novo, eu já achei mais tranquilo, né? Não morri, né, cara? Aí nessa brincadeira aí, só resumindo, né, eu desci, depois eu fui lá no Beach Park, desci naqueles toboágua lá, fui lá no Insano, desci no Insano, cara, criei coragem, subi todo me tremendo, mas consegui descer, e fui superando, fui enfrentando o meu medo de frente. Então, assim que a gente consegue controlar os nossos medos, né, enfrentando eles. E aí, por ventura da vida, das amizades, eu acabei fazendo um curso de APH, olha o APH entrando aí, né? Um curso de APH, e nesse curso tinha uma parte de rapel. Foi a primeira vez que eu fui fazer um rapel. Ainda bem que o rapel era baixo, né? Dava para morrer não, mas eram uns 8 metros de altura, já dá um medo, né? E eu fiquei um pouquinho com medo, mas já não tinha tanto aquele pavor de criança. Então, consegui fazer esse rapel, era um rapel que não era suspenso, que era com apoio liso, então consegui fazer a descida tranquilo. Aí depois eu recebi um convite para fazer um rapel na Cachoeira de Missão Velho, aí já é uma queda maior, que tem quase 20 metros de altura, né? Muito bom. Acho que você já foi nesse. Já sim, lá é muito bom, eu recomendo. Só que lá é suspenso, então você não tem apoio para os pés, né? Só no início, então, olha aí, 30 metros. E aí, cara, eu fiz esse rapel, porra, achei massa, desculpa o tempo, mas achei massa, adorei. Cara, eu fiquei encantado. Então, assim, eu fiz do meu medo um prazer. Porém, é importante continuar tendo medo para controlar, né, e continuar tendo esse cuidado. E aí, já enfermeiro do SAMU, já atuando em urgência e emergência, surgiu a seleção para a COPAE, para o Serviço Aeromédico do SAMU Ceará. E aí eu, poxa vida, cara, eu por muito tempo na minha vida, eu bloqueava meu crescimento. Eu não achava que eu era capaz, eu não me sentia capaz, e isso não é legal. A gente tem que confiar no nosso taco, a gente tem que acreditar que nós conseguimos, que a gente pode superar as dificuldades, que a gente pode vencer, que tudo isso está aqui, cara. É uma chavinha que você bloqueia e desbloqueia.
Então, só você é capaz de desbloquear essa chave, tá? E nessa situação, nós éramos, na época, eu acho que 10 enfermeiros no SAMU, do Juazeiro, e tem muita gente, sou o cara, tal, não sei o quê, sou isso, aquilo, e eu ficava na minha, nunca gostei muito desse negócio de estar se achando, nem achando que eu sou mais do que ninguém, não, acho que isso não vale nada. E aí, o que é que aconteceu? A minha esposa, cara, que na época era namorada, Juliana Coelho, um beijo pra você, meu amor, se estiver por aqui, ela amor, vai fazer essa seleção, é a tua cara. Eu digo, como é que esse negócio é a minha cara? Eu acho que não é, não. Poxa, tu não gosta de estudar, tu não gosta disso, tu não gosta da aula, tu não tá começando a gostar de aventura aí e tal. Eu digo, tu acha que eu tenho condições, tanta gente boa, né, são poucas vagas. Aí ela, não, mas Val, não, você já tem. Então, cara, ela acreditou mais em mim do que eu mesmo. Eu decidi fazer minha inscrição. Fiz minha inscrição, né? E aí mandei meu currículo, mandei meus antecedentes criminais, uma série de seleções para chegar lá. Mandei minha documentação e o tempo foi passando, eu fui aprovado na investigação social, fui aprovado na parte curricular dos cursos de urgência e emergência APH, e fui convocado para fazer o teste de aptidão física, que é outra fase, e fui para o teste de aptidão física. Atividade física, pessoal, é importante na nossa vida para sempre, certo? Para sempre. Eu vou ficar velho, vou ficar fazendo atividade física. Eu praticamente, quase todo dia eu faço alguma atividade física, e eu super recomendo a todos vocês, tá? Porque isso previne doenças, deixa a gente disposto, melhora a oxigenação do cérebro, a gente estuda melhor, se concentra melhor, tudo é melhor. Nosso corpo se movimenta bem, a gente se protege das doenças, nosso organismo fica mais forte e nossa imunidade fica top. Então, eu sempre gostei de fazer atividade física, né? O que eu mais gostava de fazer era pedalar e malhar, né? Puxar uns ferrinhos na academia. Aí, teve o teste de aptidão física da CIOPAE, treinei especificamente para isso, passei no teste de aptidão física. Não foi muito duro, não, porque eu já vinha numa rotina de atividades. Eu só fiz intensificar mais algumas áreas que são específicas para a seleção da CIOPAE. E aí depois veio o curso. Aí o curso é doído mesmo, um curso de quase um mês, tá? É um curso muito puxado, é um curso militar mesmo, assim, com regime militar, né? E foram quase 30 dias na capital, em várias regiões, curso com resgate aquático, resgate de altura, resgate terrestre, fraseologia de voo, educação física todo dia, meu amigo. Os caras só faltavam matar a gente no cansaço. Mas era muito legal, muito legal. A gente interagiu com muitos colegas, e eu sei que dessa seleção que começou com 263 pessoas, nós terminamos formando 16 alunos. Olha só, cara. 263 profissionais do SAMU Ceará, e nós finalizamos com 16 aprovados, sendo, coincidentemente, 8 médicos e 8 enfermeiros. E cá estamos desde 2006 até hoje, atuando. Ontem eu estava lá no serviço aeromédico, e antes de ontem também fiz um plantão de 48 horas, inclusive antes de ontem fiz uma remoção no paciente grande queimado, que trabalha para Fortaleza, e foi bem legal. E hoje eu adoro voar, cara, adoro essas coisas de altura, até saltar de paraquedas eu saltei, aí em Iguatu você estava presente. E foi bem legal, hoje eu estou curtindo, mas mantendo uma faixinha lá de medo lá embaixo, né? Com certeza, o medo ele é essencial, na verdade, ele é que nos motiva. Na verdade, o medo ele tem que ser um estopim, tanto para você superar, quanto para você ter seu limite. Lúcio, nós temos algumas perguntas aqui já no chat. Uma delas foi da Paloma, que ela gostaria de saber como foi esse teste. Creio eu que tenha sido o teste de aptidão física. Eita, legal, Paloma. Ei, Paloma, você acredita que eu ainda me lembro dos índices, tanto das mulheres como dos homens? Você vê como marcou, né, cara? Vamos lá. São testes de corrida. O primeiro teste é corrida. A corrida, você que é mulher,
teria que fazer em 12 minutos, no mínimo, 1,4 km de corrida, tá? Isso é contado. E a gente tem um campo de futebol, dá as voltas no campo e essas voltas são contadas a partir de certo ponto que você para e dali para frente conta a metragem, tá? Para os homens eram 2 quilômetros em 12 minutos, então 600 metros a mais, os homens tinham que se esforçar um pouco mais, tá? Ainda hoje nós temos esses testes, tá? De 6 em 6 meses a gente fazia, pela pandemia aumentou de um ano para um ano. Então, anualmente nós fazemos os testes e temos que continuar treinando, tá? Pode calmar não, pode dar moleza não. Segundo teste, eram 2 dias de teste. No primeiro dia era a corrida e tinha apoio de frente. No caso, os homens tinham que fazer pelo menos 20 apoio de frente e as mulheres tinham que fazer pelo menos 10, tá? E dá para fazer. Não é sacrifício, não. Tudo é treino, gente. Tudo é treino. A gente começa do zero e vai evoluindo aos poucos. A gente consegue fazer tudo que a gente quer. Tudo é aqui, ó, cabeça, a chavinha. No pain, no gain. E aí depois a gente fazia barra, os homens faziam barra e tinham que fazer pelo menos 6 barras na minha época. E a mulher não era quantidade de barra fixa, não. Sabe qual é a barra, né? Aquele que você sobe. Isso. E impulsiona o corpo para cima. A mulher, ela tinha que segurar, fazia uma barra e segurava por 3 segundos, tá? E aí tinha que segurar. 1, 2, 3, com o queixo passando da barra. Feito isso, a gente fazia abdominais, era uma quantidade igual para homem e mulher, no mínimo 38 abdominais em 1 minuto, tá certo? E deixa eu ver mais, o que é que faltou? Sim, nesse dia era só isso. Aí tem nada. No outro dia, tinha uma piscina lá que parecia o açude, né? Não é o nome do açude aí, do Iguatu, que tem aí do outro lado, é um açude bem grande. Troçu, o tamanho do açude do Troçu, a piscina, viu? Aí, estou brincando. Mas é uma piscina de 50 metros, olha só, é uma piscina olímpica. Ei, gente, 50 metros é muita coisa. Aí você tinha que fazer 100 metros em 3 minutos, no caso dos homens. As mulheres tinham que fazer 100 metros em 3 minutos e 30 segundos. Tá? Então, nada, não pode parar, né? Não pode nadar do jeito que quiser, mas não pode tocar o pé no solo, nem pode se encostar nas bordas. Então, é nadar e ir até o final, tá certo? Então, na prova da corrida, caiu muita gente, cara. É igual um reality show. Quando você vai não atingindo qualquer nota, vai saindo fora. Não continua. Não tem reteste, não tem repetição de teste, de nada, não. Não fez, tá fora. Tem que esperar uma próxima seleção. Aí terminou a piscina lá de 100 metros, e aí coloca a gente numa piscina lá que tem 5 metros de profundidade, e a gente fica no centro da piscina, tá? E aí eles pedem para ficar flutuando, só braço e perna com a cabeça fora d'água. Nem pode estar para frente, nem pode estar para trás, nem para um lado, nem para o outro. Fica parado e só flutuando por 15 minutos de macacão e bota. Fardado, tá? E aí tem que aguentar. Pronto, se você aguentou, aí você, se não afundou, não ficou morrendo afogado ali, não pediu apoio, não pediu ajuda, passou no teste de aptidão física. Isso é só o teste de aptidão física, que não é nada comparado ao que a gente vê no curso. O curso é bem mais puxado, né? Bem mais puxado. Para você ver, essa parte da natação aí é bem tranquilo, comparada à travessia que nós fazemos no dia no mar, onde a gente nada. Vocês já foram lá em Fortaleza, lá naquela ponte metálica, do lado da ponte dos ingleses, é uma que é bem acabada, só falta cair em cima do mar. É uma que já caindo em cima do mar. A gente salta de lá, tem uns 10 metros de altura para chegar na água, fica nadando por baixo da ponte até chegar na areia umas 5 vezes, depois sobe, salta de novo, nada quase 1 quilômetro para os bombeiros,
né, o NBS, depois a aeronave vem pegar a gente, a aeronave leva a gente lá para o navio. Exatamente, o curso foi feito na ESP, na Academia Estadual de Segurança Pública. A aeronave joga a gente lá perto do Mar Arrobo, que é aquele navio naufragado, a gente salta lá, aguarda todo mundo chegar e volta no braço ali, tem uns 800 metros a 1 quilômetro, por aí. Lúcio, tu não teve medo, não? Oi? E tu não teve medo, não, de ser jogado lá e não voltar mais? Eu achei que foi bom. Tu acredita? Esse rapaz é cheio de história, não mais. Natália, a parte que eu mais gosto do curso é a parte da água. Eu sou doido por água, por nadar no mar, cara. Adoro natação no mar, adoro. Porque, gente, a natação no mar, ela é mais fácil do que na piscina. A piscina, que é água doce, a gente chama de água pesada. Então, a gravidade não ajuda, ela puxa a gente para baixo. No mar, devido à densidade salina, né, muita concentração de sal, a gente acaba sendo impulsionado para cima. Então, é mais fácil flutuar e é muito gostoso nada no mar. E pode me jogar no mar aí, que eu acho bom no mar. E agora o bom, sabe, Natália, minha gente aí, é que a gente nadando no mar, a gente tinha um snorkel, né, um visor com snorkel, pá, nadadeira e tal, todo mundo equipado, era nadando, aí de vez em quando passava um negócio grande embaixo, passava um negócio assim embaixo, no visor, na água. Aí, minha amiga, pode ser tubarão, pode ser peixe, pode ser o que for, bem quando eu me assusto. Dava medo. Primeira vez que eu vi, eu fiquei com medo, eu fiquei assustado. Vixe, que é isso, meu Deus? Um bicho escuro passando assim, bem pertinho. E aí, alguns que eram mais próximos, a gente via que era peixe, os peixes grandes e tal. Mas é tranquilo, faz parte da brincadeira, né? Hoje eu tô mais tranquilo com isso aí. Lúcio, outra pergunta que foi feita pelo nosso bombeiro civil, Quirino, que está aqui marcando presença, quero mandar um abraço para ele. Ele perguntou a respeito sobre eu acho que era sobre porte de arma. Se, no caso, o profissional da COPA, ele pode ter o porte de arma. Certo, vamos lá. O profissional que é militar ou policial civil, ele sim tem porte de arma por conta da função dele, né, como o amigo já sabe que é natural. Mas nós, profissionais da saúde, puramente saúde, civis, do serviço aeromédico, nós não temos porte de arma, né? E aí é interessante, Wellington, você tocar nessa fase, eu queria você também, porque muita gente acha que a gente anda armado, porque nós temos a mesma farda, a mesma cor, a farda verde, o macacão verde. A única coisa que muda no nosso macacão é a gente chama bolacha, né? Mas é um brevet, porque é o brevet da polícia, é o brevet do bombeiro, é o brevet do policial civil, o brevet do SAMU. Então, a única coisa que muda é esse brevet e um no braço direito, que é o brevet do Grupo de Resgate Aeromédico do Ceará, que é o nosso grupo, que chama-se GRACE, né? Grupo de Resgate Aeromédico do Ceará, o GRACE. Então, é só isso que muda, o resto do macacão é todo igual e muita gente pensa que nós somos militares, que a gente tem arma. Mas, enfim, eu tenho arma, eu tenho posse de arma, eu tenho uma pistola 9mm, né? Estou comprando agora uma escopeta calibre 12, porque eu gosto de tiro, né? Particularmente eu gosto mais de atirar, sou atirador esportivo pela Gun House, então a minha posse foi conseguida de forma, como é que eu posso dizer, voluntária, né? Eu não tive intervenção do serviço diretamente, mas indiretamente, né, nós trabalhamos com militares, eu tinha medo de arma, eu vi uma arma assim, uma pistola na minha linha de tiro, aí eu saía dali, afastava o outro lado, afastava aqui. Só que a primeira coisa que a gente tem que entender é que a arma não atira sozinha, tem que alguém chegar lá e puxar o gatilho. Então, eu fui começando a me acostumar com arma depois que eu comecei a entrar no serviço da COPAE. Então, ao invés de ter medo da arma, eu procurei conhecer mais sobre ela, né? E perguntava aos colegas. Primeiro, a gente, para não perder medo, aliás, para perder o medo, a gente tem que conhecer e se adaptar. Então, quanto mais você conhecer sobre aquilo, menor vai ser o medo que você vai ter, maior a segurança e o domínio sobre aquilo ali.
Então, com o tempo, eu comecei a gostar demais. Eu adoro arma, cara. Adoro, cara. Sou doido por arma. Gosto de atirar. Rapaz, eu adoro. Eu atirei com várias armas. E se eu pudesse, eu tinha pelo menos umas 10 aqui em casa. Mas é porque é um esporte caro, as armas não são baratas. Mas não é para sair na rua e tirar ninguém, não. De forma nenhuma. Eu sou contra o meu porte de arma. Então, por isso que eu não fui mais atrás de porte. Existe uma diferença entre posse e porte. A posse é para você ter a sua arma dentro da sua casa, para a sua defesa pessoal e para levar ela para o clube de tiro e tirar lá de forma esportiva. Então, eu atiro de forma esportiva, inclusive com possibilidade de participar de campeonato de tiro, essas coisas aí. Tal. Porte de arma é a pessoa que possui que tem a sua arma e que anda com ela na sua calça, no seu colete, para cima e para baixo, para onde for, que tem o porte, tá? Então a diferença é essa. Então eu não tenho porte e nem pretendo ter, porque às vezes você está com a arma na rua, tem um assalto, alguma coisa assim, o cara vai lhe abordar, se ele vê que você está armado, ele vai lhe matar e vai tomar sua arma e vai embora, né? E vai achar que você é policial. Então, como eu não sou militar, eu não tenho treinamento para me comportar como um policial ou um bombeiro militar. Então eu prefiro não ter, para evitar um dia um infortúnio desse. Agora, dentro da minha casa, não. Dentro da minha casa é diferente, né? Tenho que defender meu patrimônio, minha família, e preciso ter por esse sentido. Mas é por aí. Respondido? E aproveitando já o embalo dessa questão, existe também o tipos de operações, correto, Lúcio? Que existem as operações policiais, que o profissional, muitas vezes, do serviço aeromédico, o enfermeiro, o médico, não estarão presentes, bem como vão estar presentes. No caso, o que irá diferenciar as ações para a presença do profissional no serviço aeromédico ou não? Vamos lá. Essa pergunta é interessante. Vamos falar um pouco sobre aeromédico a nível de Brasil, né? Já respondendo essa pergunta aí, aproveitar, né, Wellington, vamos falar do nosso Instagram, né, cara? Tem um Instagram chamado aeromédico.brasil, tá? Falo muita coisa sobre serviço aeromédico, tá? Em parceria aí com meu amigo Wellington Bala, no Dicas de APH, e é sempre uma honra ter você perto, meu amigo. Vamos lá, as operações aéreas... Dizer, inclusive, que o Instagram é muito legal. Sigam, cuidem de seguir. Coloca aqui o @ no grupo, aqui no chat. Agora não é para pegar agora não, viu? É só depois do momento. Mas é um Instagram muito educativo. Todo mundo tem que seguir. Minha amiga. Obrigadão. Show de bola. Vai ser uma honra tê-los lá com a gente nesse Instagram, né? E vamos lá para a sua resposta. Wellington, o serviço de operações aéreas, ele é um serviço que engloba tudo. Operações aéreas são operações aéreas policiais, operações aéreas de combate a incêndio, operações aéreas de busca e salvamento, que é o cara perdido na mata, no deserto, enfim, operações aeromédicas e operações humanitárias, tá certo? Então, o serviço de operações aéreas é esse. Então, o serviço aeromédico ele é um braço do serviço de operações aéreas. No Brasil, quase todos os estados, com exceção de Roraima, possuem serviço aeromédico público, né? Unidade Aérea Pública, que a gente chama de UAP. Isso é regulamentado pela ANAC, tá? Então não estou falando aqui à toa. Porém, lá eles têm um convênio com uma empresa privada que faz o transporte em aeronaves privadas e acaba que no final tem um serviço aeromédico para fazer esse transporte. Mas serviço aeromédico no Brasil ainda não é uma realidade comum de ser só aeromédico. Só temos um estado no Brasil que tem um serviço puramente aeromédico, um serviço de operações aéreas, né, puramente aeromédico, que é o serviço da Secretaria de Saúde do Paraná, que tem aeronaves alugadas, com pilotos militares reformados, ou seja, aposentados, tá, pilotando um serviço puramente SAMU, só SAMU. Então, eles só fazem operações aeromédicas, tá?
A realidade de todo o restante do Brasil é da realidade pública que eu estou falando, tá bom? É que o serviço aeromédico funciona com parceria entre Secretaria de Saúde e Secretaria de Segurança Pública, onde os serviços do SAMU, geralmente é SAMU, né, ele usa a aeronave ou dos bombeiros, ou da Polícia Militar, ou da Polícia Civil, para fazer transporte aeromédico e resgate aeromédico, tá certo? Então, é assim que funciona. Aqui no Ceará, nós temos um serviço, que é a CIOPAE, que é uma das formações mais interessantes que eu acho do Brasil. Que ele, na realidade, nós não usamos a aeronave da Polícia Militar, nem da Polícia Civil, nem dos bombeiros. Nós utilizamos a aeronave da CIOPAE. Então, a CIOPAE é um braço da Secretaria de Segurança Pública, tá? Que é um braço de militares, porém, como eu falei, ele é um serviço, é uma autarquia, então ele é independente da Polícia Militar, dos bombeiros e da Polícia Civil. Então, dessa forma, é um serviço de operações aéreas. É diferente, por exemplo, aqui da Paraíba, onde os amigos aeromédicos, eles voam na aeronave da Polícia Militar, diferente lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, que os amigos aeromédicos voam na aeronave dos bombeiros, tá? Entendeu, pessoal? Aqui não, aqui nós vamos na aeronave da CIOPAE. A CIOPAE é um departamento independente, só depende direto da Secretaria de Segurança Pública, que depende do governo do Estado. Mas não depende da Polícia Militar, não depende dos bombeiros e não depende da Polícia Civil. Então, acho bem interessante, porque o Estado do Ceará criou um departamento único e integrou vários profissionais, porque a integrar é reunir esses profissionais num sentido só, operações aéreas. Então, dessa forma, o nosso serviço, ele é o que nós chamamos de multimissões, tá certo? Que multimissões é o que eu falei, operações policiais, operações de combate a incêndio, operações aeromédicas, busca e salvamento e humanitárias. Então, nosso serviço, ele faz tudo. Como ele faz tudo, nós temos, às vezes, restrições, tipo, a operação aeromédica pode não acontecer se estiver tendo um combate a incêndio agora. A aeronave estiver voando, um combate a incêndio, bombeiro apagando fogo, aparece uma ocorrência aeromédica, a aeronave está ocupada. Então, se tiver uma trocação de tiro, solicitar a aeronave e ela for dar apoio aéreo numa operação policial que já está acontecendo, então nós não temos como fazer essa operação aeromédica, entendeu? Agora, se a nossa aeronave está disponível na base e nós recebemos um acionamento para uma missão aeromédica e ela é perfil aeromédico, é importante entender isso, porque nem todo caso de saúde tem um perfil aeromédico, tá? Porque existem doenças que com o voo pode piorar mais ainda e pode até morrer, tá? E aí nós temos que passar por esse filtro chamado regulação médica, tá bom? Para observar se nós voamos ou se abortamos a missão, tá certo? Respondida a pergunta ou faltou alguma coisa? Não. O Veras Filho fala que aqui em Manaus as aeronaves asa rotativa pertencem à Polícia Militar, usada pelo SAMU quando solicitada, né? E a Paloma, ela vem perguntar como é que funciona essa questão da regulação para o acionamento do serviço aeromédico. Vamos lá. Como o nosso serviço ele é multimissões, né, então nós podemos ser acionados de várias formas, tá? Nós podemos ser acionados diretamente do governador do estado, podemos ser acionados pela Polícia Militar, pelo CIOPS, tá certo? Nós podemos ser acionados pelo SAMU. Então, esses são os nossos canais mais fortes, ou podemos ser acionados pela própria CIOPAE, uma demanda do próprio serviço, tá? No caso do serviço aeromédico, majoritariamente o nosso acionamento é feito pelo SAMU, ou seja, 95% dos casos é o SAMU quem aciona a gente. Como é que funciona? Em primeiro lugar,
os médicos, enfermeiros que estão na regulação, né, na central de telefonia, que recebem o acionamento para remoção, eles têm que ter um mínimo de conhecimento sobre serviço aeromédico, sobre tempo-resposta, sobre as patologias que podem voar, que não podem voar, ou as que são relativas, e tem que entender um pouco dos nossos critérios logísticos e de meteorologia, porque, diferente do serviço terrestre, a aeronave ela sofre com condições meteorológicas desfavoráveis. Então, no momento em que haja uma chuva muito forte, um vento forte, que a visibilidade esteja muito baixa, independente da aeronave ter instrumentos de navegação, no momento de decolagem e aproximação do pouso, pode haver um risco da gente se chocar com um pássaro, com uma ave, com um poste, com um fio, e acabar colidindo e sofrendo um acidente e até morrendo, né? Então, por essas condições, às vezes o voo na chuva, certas condições de chuva, a gente acaba não voando. Existem aeronaves que só voam de dia, que o mais comum são os esquilos, que 70% do serviço aerométrico do Brasil opera com esquilos. Então, elas não voam à noite e não voam em meteorologia desfavorável. Aqui na COPAE, nós temos esquilos e também temos aeronaves mais modernas. Temos um B4, que é um esquilo avançado, que tem esse instrumento de navegação e pode chegar a voar à noite, tá? E chuvas razoáveis também dá para voar. Os nossos Airbus H135 e AC145, nós voamos à noite, voamos em chuva, porém não é toda chuva que a gente pode voar, então isso tem que ser avaliado, tá? E eu até brinquei, fiz uma matéria ontem no Aeromédico Brasil sobre entrar dentro das nuvens. É um pouco tenso, ninguém vê nada, cara, tudo branco na frente, na janela dos pilotos, branco nas janelas da cabine posterior, branco lá na porta traseira, então ninguém vê nada, é tenso. E quando chove muito, que as nuvens estão negras, assim, escuras, e está chovendo nas janelas, eu já passei algumas vezes por isso, a aeronave, turbulência lá, cara, não é muito legal não, entendeu? Então, assim, tem alguns voos que nós evitamos para evitar certos riscos, né? Porque, às vezes, poxa, mas o paciente está morrendo. Mas aí pode morrer um e pode morrer quanto? 1 mais 5 dentro da aeronave. Então, essa conta aí pode aumentar e isso é um prejuízo maior. Então, a gente tem que pensar sempre também na segurança da equipe. Tanto no suporte terrestre, né, nas ambulâncias, como também no aéreo. Eu acho que isso tem que ser levado em consideração. No aeromédico é levado mais ainda em consideração. Mas se chover no trajeto, Elton, se chover no trajeto, a gente tem que continuar, tem que seguir. Entendeu? É o que eu falei para ti. Eu já peguei chuva com raio, um vento forte, já balançou a aeronave, ela já virou para um lado assim, subitamente. Né? São as condições que a gente não quer. Mas o tempo ele pode mudar. O tempo que nesse momento agora, olha só, nós estamos 14h18 agora. Pode ser que daqui a 14h25 o tempo mude. Sim. Só que existe uma meteorologia, um mapa meteorológico atual e uma tendência meteorológica que os pilotos estudam antes de fazer o voo. Isso está dentro do que eles chamam de pré-voo. É uma análise das condições da aeronave e das condições do trajeto do voo. Então, se a tendência é ruim, se está ruim e vai piorar, a gente não voa. Se está ruim e vai melhorar, a gente espera melhorar para voar. Se está bom e vai continuar bom, beleza. Se está bom e vai ficar razoável, pode ser que a gente voe, tá? Então, são essas condições. Lembrando que, no caso de chuva, não se pode abastecer a aeronave na chuva, cara. Então, é importante que o combustível que tem lá dê para fazer a missão, porque se não der, o caminhão-tanque não pode abastecer na chuva. Ah, Lúcio, por que não pode? Porque se cair uma gota de água da chuva no tanque, escorrer no tanque, contamina o combustível. E o combustível contaminado perde potência na aeronave. E nessa perca de potência pode dar uma pane e a gente cair por uma gota, 2, 3 gotas de água que caiu dentro do combustível. Olha só que risco, né, cara?
Então, deixa eu fazer uma pergunta. Pode perguntar. Estou empolgado demais aqui, vamos embora. Eu lembro que uma das últimas vezes que a gente se encontrou pessoalmente foi lá no berçário do Hospital Regional de Iguatu, quando eu estava lá acompanhando o estágio com os alunos da escola profissional, e você chegou para fazer um resgate de um RN que estava grave. E aí, o que eu queria perguntar, que eu acho que seria interessante aqui para a galera tomar conhecimento também, é isso: como se dá o contato com o seu serviço partindo do hospital? Conta aí para a gente como é que isso acontece. Vou só dar uma resumida, né, na outra pergunta, porque eu acabei me empolgando e falando demais. E o hospital de origem, ele solicita a remoção SAMU. O SAMU faz um primeiro filtro de avaliação para entender se aquilo é perfil aeromédico. Se a regulação do SAMU achar que é perfil aeromédico, vai ligar para a gente, né, acionar o nosso serviço, e o nosso médico da CIOPAE vai discutir com o médico do SAMU o caso. Né? Discutido o caso, é perfil? Aí a gente vai levar para os pilotos para saber se tem local para pouso adequado, se as condições meteorológicas estão boas e se a aeronave não tem restrição. Se tiver tudo ok, voamos e vamos para o local fazer a abordagem e remoção. Lembrando que existem casos, minha gente, que são tão graves, mas tão graves, porque a maioria, 95% a 98% dos pacientes nossos são graves. Mas é aquele grave, porém estável, entendeu? Que tem condições de conseguir de voar, mas existem aqueles tão graves, que sem pressão arterial, com noradrenalina nas alturas, entubado, sem reação nenhuma, nada, e frequência cardíaca caindo, né? Pacientes gravíssimos. Dessa forma a gente não pode levar, porque senão a gente vai estar levando um cadáver, porque se ele não tem nenhum tipo de reação com todos os procedimentos que nós fazemos na abordagem, e ele não vai conseguir voar. Na hora que a aeronave decolar, lá em cima existem alguns efeitos de altitude que acabam alterando as funções hemodinâmicas, né, e respiratórias. Então, lá em cima tem uma tendência à hipóxia, tá? Principalmente depois que passa de 9.000 pés. E a gente voa a 9.500 no cruzeiro. A gente pode voar mais baixo? Pode. Mas de dia, à noite, não é legal. Porque quanto mais baixo voar, mais a chance da gente encontrar um pássaro no caminho e se chocar com ele, tá? Então, e sendo que nós não vamos ter uma boa visibilidade à noite voando baixo, né? E aí a gente pode atingir alguma área importante. Enfim, na abordagem do nosso paciente, quando nós chegamos no hospital, a primeira coisa que a gente tem que observar é se ele está estável, certo? Se ele tem condições de voo. Então, nós vamos observar parâmetros hemodinâmicos, vamos observar a história da doença, desde o início até como ele ficou naquele momento no hospital, vamos avaliar se ele precisa de mais algum procedimento para estabilizar ou para preparar para o voo. Se precisar, nós vamos fazer o que ele está precisando ali, com a ajuda da equipe local, né? Porque enquanto nós não removemos o paciente do hospital, o paciente ainda é considerado paciente do hospital, certo? E feito os procedimentos para estabilizar, a gente faz uma nova avaliação do paciente para voo. E aí observa-se novamente sinais vitais, observa-se os parâmetros se evoluíram, se melhoraram, as condições para o embarque na aeronave se estão adaptadas, tipo, se as bombas de infusão já estão na maca da aeronave, se o soro já foi recolhido, se a sonda vesical já foi esvaziada, se tem o colar cervical, se está ajustado, se não está, se é vítima de trauma, né? Se tem mobilização de membros, se essa mobilização está bem feita, se precisa ser refeita, ou se não foi feita, precisa fazer, se o paciente tem
pneumotórax, a gente tem que drenar esse pneumotórax no local. Se o paciente é grave, não consegue respirar bem espontaneamente, ou com máscara, com reservatório, se ele está com um padrão respiratório ruim e precisa ser entubado, a gente vai entubar esse paciente lá, né? E é tudo isso que eu acho que mais de 60% das abordagens nossas o pessoal não chegou a fazer e acaba que a gente vai fazendo. Claro que com o auxílio da equipe local, né? Nós entendemos que existem limitações de recursos em alguns locais e para a gente não é nada assim, nada fora do comum. A gente faz de boa, tranquilo. Nós estamos ali para ajudar e para servir. E a nossa função é o melhor para o paciente, é querer que ele se recupere e que voe bem, tá certo? Então, muitas vezes, graças a Deus, a grande maioria das vezes, as equipes locais ajudam muito a gente. Não vejo pessoal botando dificuldade em conseguir as coisas, a não ser que não tenha, né? É por isso que nós voamos com 2 mochilas enormes, uma vermelha e uma cinza. A vermelha é uma mochila de sinais vitais de medicações e a cinza é uma mochila de vias aéreas. Além dos nossos equipamentos que nós sempre levamos, ventilador mecânico, cardioversor, aspirador, sempre para ter aquela segurança de que o paciente vai precisar, a gente vai ter em mãos para poder ajudar. Feito essa segunda avaliação, o paciente está todo organizadozinho para voar, a gente remove o paciente do leito do hospital e passa para a maca do SAMU, já na nossa maca, ou então na maca do SAMU no jeito de entrar na aeronave. Porém, quando chega lá no local de pouso da aeronave, a gente passa da maca do SAMU para a nossa maca, tá? E da nossa maca, a gente entra com o paciente na aeronave e clipa ela na aeronave, porque ela é uma maca específica da aeronave e tem travas, tanto na cabeceira como nos pés, para poder travar, ali na região inferior, tá? Quando o paciente entra na aeronave, nós fazemos uma outra avaliação. Observamos novamente as condições do paciente, os critérios hemodinâmicos, a gente monitoriza o paciente, a gente reencaixa os soros, a gente abre sonda vesical, se tiver, a gente, se o dreno de tórax estiver drenando líquido, a gente reabre novamente, porque toda passagem de maca para maca, a gente sempre tem que fechar antes os drenos. Passou, depois que passar, abre. Então, passou de um lugar para o outro, fecha antes de passar, depois que passar, abre os drenos. Isso aí é rotina nossa, né, de todo o serviço, tá? E paciente bem acondicionado na aeronave, maca clipada no piso da aeronave, paciente monitorizado, aí o piloto, o comandante só voa depois que a gente dá o ok do paciente. O paciente está tudo bem, comandante, paciente pronto para voo, já podemos decolar. Então a gente dá o acionamento para eles e eles vão entender que já está tudo bem e vai perguntar se a cabine está pronta, porque além do paciente estar estabilizado, nós temos que estar na aeronave com backups de segurança, né, que existe uma corda que segura a gente e uma coragem dentro da aeronave, que a gente chama de rabo de macaco, e que laça a cintura da gente, e além disso tem um cinto de segurança em cada banco, e a gente tem que estar bem seguro para poder fazer esse rabo. Rabo de macaco é um cabozinho que é ancorado na aeronave e laçado na gente, tá bom? É o que faz o operador aeromédico não ter medo de cair quando ele fica sentado ali no piso da aeronave nos esquis. Ele não está, ele tem esse backup de segurança. E aí a gente voa com o paciente, né? Durante o voo a gente continua monitorizando ele, acompanhando os parâmetros dele e as reações dele, porque de repente eu tenho um paciente grave que estava sedado e o paciente começou a se mexer, começou a se incomodar, ou seja, a sedação está passando efeito e de repente eu posso ter que fazer um novo bolus de sedação no paciente, né? A reabrir algumas medicações, eu tenho que acompanhar o paciente, tenho que ir controlando, né, as reações dele com as medicações, tanto pela prescrição médica do médico que estava no hospital, claro que como um acordo com o médico da aeronave, né, com o médico
do serviço aéreo que a gente está voando. Então, dessa forma, a gente vai acompanhando o paciente até o pouso. Quando pousa, nosso serviço não acaba. Nós fazemos uma nova avaliação, né, dos nossos parâmetros e nos certificamos que o paciente está estável para tirar da aeronave e colocar na ambulância, que é a ambulância que vai levar até o hospital. A não ser que o hospital que nós vamos pousar, o hospital de destino, tenha um L ponto na sua estrutura, como é o caso do IJF, como é o caso do Hospital Regional Norte, como é o caso do Hospital Regional do Sertão Central e como é agora o caso do Hospital Regional do Vale do Jaguaribe. Então, esses hospitais, eles têm L ponto. Quando o hospital tem L ponto, nós pousamos direto no hospital e entregamos o paciente direto ao médico do setor que ele vai ficar. Mas quando não, nós pousamos em um local estratégico e de lá a gente segue com o paciente via terrestre, em ambulância até o hospital de destino. Tá? Então, esse é o nosso trajeto, desde a decolagem da base, abordagem no hospital de origem, remoção, voo, hospital de destino. Beleza? Vale a pena ressaltar, Lúcio, que em relação às aeronaves, né, que elas são totalmente preparadas para o serviço de atendimento aeromédico, porque não é só pegar uma aeronave qualquer, né? Existe todo um preparo. Quem ainda não assistiu, se eu não me engano, lá no YouTube da Ciopa Air tem falando sobre essa questão do preparamento das aeronaves exatamente para a questão do voo. Eu achei legal aqui, viu, Elton? O Elton tá com uma voz de radialista, viu, que eu vou dizer. Apresentador de televisão. Tem a Veras falou aqui, Veras Filho, né? Ainda não viajou aqui na nossa região, em que o clima é bem diferente das outras regiões. Sai de um lugar com sol, mas logo em seguida temos os temporais. Só na Amazônia isso acontece. É verdade, o pessoal fala que todo dia chove aí, e a chuva já é esperada, né? Tem compromisso que o pessoal marca antes da chuva ou depois da chuva, né? Eu ainda não fui aí, mas eu pretendo ir um dia, se Deus quiser. Eu tenho um projeto pessoal, né? Um projeto de vida. É um projeto profissional, um projeto de vida, que é de conhecer todas as bases das unidades aéreas públicas do Brasil, né? Eu estou começando aqui. Já conheci a todas do Ceará e eu quero sair do Ceará e estou indo até João Pessoa esse mês, conhecer a base de João Pessoa e vou conhecer Recife, mas já recebi convites para ir para Alagoas, para ir para o Rio Grande do Norte, para ir para Rio de Janeiro, para ir para Paraná, para ir para Santa Catarina. Então, aos pouquinhos, São Paulo, a gente vai conhecendo uma por uma, né? E um dia, nem que eu fique velhinho, eu vou completar essa missão. Lúcio, o Veras havia levantado a mão. Fica à vontade, amigo. Oi, Lúcio, sou eu, Pitágoras. Boa, Pitágoras. Como eu estou falando para você, aqui em Manaus está um verdadeiro temporal. Agora de tarde está caindo um verdadeiro dilúvio. E aí a gente fica observando o seguinte, você ainda há pouco falou que vocês fazem a avaliação antes do paciente sair do hospital, após o voo. Aqui na nossa região a gente tem um grande problema, né? A gente não trabalha com asa rotativa, a gente trabalha muito com asa fixa. E a maior parte dos transportes aeromédicos é feito do interior para a capital. E você sabe que no interior a gente não tem aqueles hospitais que pelo menos tenham uma tomografia, uma ressonância que você precisa fazer antes de transportar o paciente. Então, mano, aqui é na fé, entendeu? E às vezes você tem que tirar o paciente do município, fazer um pouso para poder chegar em Manaus. Então, você não tem aquelas duas avaliações que você precisaria fazer. Então, mano, no dia que você voar aqui na região, aí eu digo para você, vai ser top. Amém. Satisfação, meu amigo. O Pitágoras me acompanha pra caramba lá no Aeromédico.Brasil. É uma satisfação, viu, Pitágoras? Né? E obrigado pelo carinho.
E para mim vai ser muito legal, eu gosto mais de voar, então as experiências elas sempre vêm a agregar valor a gente, né? E tudo que for novo, diferente, vai se somando, né? E aí a gente vai cada vez mais se complementando, porque as realidades de fato elas são diferentes. O Pitágoras falou da região dele, mas pô, se a gente sair daqui e for lá para o Paraná, já é bem diferente, né? A dinâmica lá do Rio é diferente. Se a gente sai daqui do Brasil e vai lá para a Suíça, lá para o Zermatt, lá é neve, cara. Lá as missões são de resgate em locais de esqui. Aí, pô, você sai para a Noruega, é diferente. Tem muito resgate de estrutura de plataforma também do offshore, que a gente fala, né? Quando o resgate ele é feito fora da costa, é o aeromédico offshore, então plataforma, navio, né? Então as experiências elas são diferentes e elas sempre vêm a agregar valor. O importante é nós termos a mente aberta para absorver tudo isso e ter vontade mesmo de experienciar. Eu sou um cara que eu tenho a mente aberta, eu que puder vir de receber de experiência nova, eu acho muito importante e bom, e isso é o que faz da gente ter esse dinamismo, né, em poder atuar em qualquer situação. Tá? Aquela coisa, se eu não sei, eu quero aprender. E eu acho que isso tem que ser para a vida, né, gente? A gente tem que estar sempre buscando se fortalecer no conhecimento, na vivência. Com certeza. A Paloma ela fez mais uma pergunta. Ela fala assim: você havia mencionado sobre a questão da colisão de pássaros. E o impacto é muito forte? Eu particularmente eu não passei por essa situação ainda, né? Quase que passei, mas alguns colegas já chegaram a passar. Uma vez foi com um urubu, outra vez foi com 2 pássaros pequenos, e o impacto é forte, sim. Um deles chegou a quebrar um vidro de uma aeronave que era um esquilo, tá certo? E ela ficou parada até consertar, porque vem da Europa, né? Esse material, e enquanto não chegar a aeronave não voa. Mas é um susto grande. O pessoal todo, quem passou, as pessoas que eu converso que passaram por isso, é um susto muito grande. Porque a pancada é forte. E esse pássaro, que de repente é um pássaro pequeno, ele chega com 100 quilos, 200 quilos ou até mais de impacto, assim, da sensação do impacto. Porque ele é superdimensionado pela velocidade da aeronave e pela a extensão, pelo peso, a velocidade e pela extensão do contato, né? Então essas são as forças da natureza que fazem com que seja um impacto grande e que realmente assusta. Pronto. Em uma das nossas lives antigas, você falou a respeito de uma das suas operações que marcou bastante, que foi a da cachoeira, né? E fora essa, teve outra ocasião, outro cenário que você chegou e lhe chamou bastante atenção, ou que lhe causou um senso crítico diferente, uma ação que você mais gostou? Vamos lá. Eu gostei muito. Eu sou muito sensível na remoção pediátrica, né, cara? Tem uma história particular de vida que ela me emociona muito quando eu vou fazer remoção de criança e neonato, tá certo? Então o RN, ele me sensibiliza muito. E uma delas eu estava vivendo um momento pessoal difícil, né? E eu fui acionado para fazer uma remoção, eu e o colega médico, numa cidade onde eram duas gêmeas, 2 meninas, deixa eu ver, acho que tinha 12 horas de vida, tá certo? E estava grave, uma grave, outra razoavelmente estável, né? Estava estável, mas as 2 graves, porém estáveis. Então precisava de remoção aeromédica para um centro maior, porque como nasceram prematuras, com 12 horas de vida, uma já estava cianótica, começando a ficar cianótica, a outra mantinha
a cor da pele, porém estava com ataque cardíaco, fazendo 180, 190 de frequência cardíaca. Para um RN, a gente sabe que é de 120 a 160, né? Então, a gente se preocupa quando vê uma situação dessa. E aquela coisa, quando a gente foi fazer a remoção, nós só temos espaço na aeronave para colocar uma incubadora. Então, o ideal é a gente levar um paciente, né, numa situação dessa. Só que nós chegamos lá no hospital e a gente imaginou que, pelo tempo que elas estavam com suporte mínimo, as condições técnicas eram para oferecer para essas crianças, para esses recém-nascidos, era muito escasso, era muito duro ali aquela situação. Imaginamos que se a gente levasse a primeira e voltasse para trazer a segunda, para abordar a segunda, transportar a segunda, talvez ela não sobrevivesse, certo? Isso era mais estávelzinho, porque estava fazendo arritmia. Então, nós fizemos um sacrifício, né? E fizemos a remoção dupla. Então, nós colocamos as duas recém-nascidas dentro de um incubador, elas eram muito pequenininhas, tá certo? Por isso, tinha espaço sobrando na incubadora, então nós assumimos o risco de o médico acompanhar uma e eu, enfermeiro, acompanhar a outra, tá certo? Nós temos um suporte de UTI na nossa aeronave, então isso nos dá um pouco de tranquilidade. Mas esse suporte de UTI, ele é um suporte para um paciente, para o outro paciente seria um suporte básico. Então, quando nós fazemos remoção em duplas, é um paciente de suporte avançado e outro básico. Então, nós, poxa vida, para a gente não correr o risco da bebezinha morrer, a gente vai levar as duas. Então, como na cidade não tinha local para pouso, nós pousamos na pista, com apoio. Mexeu com muita gente, com apoio do Demutran no local, com apoio da polícia. Então, bloquearam a via, a gente afastaram os curiosos, a gente conseguiu pousar. Que cidade era essa, Lúcio? Era no Cedro. Ah, sim. Eita, meu amigo. Que situação, hein? Tô nem acreditando. Eu não consigo nem visualizar o lugar onde vocês pousaram. Não, a gente pousou naquela via dupla, né? A gente bloqueou uma via, né? Logo próximo à entrada da cidade, daqui como quem vai para essa região aí, do sul para o norte. E a gente bloqueou essa via, pousamos lá na pista, tem foto, tem vídeo dessa ocorrência, e nós fizemos uma remoção dupla de recém-nascidos. Poucos serviços têm essa coragem e ousadia que a gente teve, e nós, no voo, demos todo o suporte. Graças a Deus nós conseguimos voar sem intercorrência no trajeto, e conseguimos entregar no destino aqui no Cariri de uma forma estável, né, e organizada. Na realidade, a condução não estava muito legal lá na origem. Eles não tinham estrutura para manter um bom suporte. Então, como a gente tem um suporte legal, a gente já deu uma condição melhor para o voo lá na origem ainda. Então, já demos uma melhorada, uma estabilizada, né, coração relaxou mais de uma, a outra melhorou da cianose, então a gente conseguiu dar um suporte melhor e o voo foi mais tranquilo. E nós conseguimos entregar de uma forma estável, e graças a Deus elas estão aí hoje vivendo, as duas, né, juntas, graças a Deus, e a gente fica muito feliz em poder fazer remoção desse tipo. Algumas ocorrências que a gente faz acabam indo para o jornal. Essa foi uma delas, né, foi veiculada no Instagram, na imprensa falada, na imprensa de jornal, então ela foi uma ocorrência bem famosa na época. Eu acho que está com uns 3 anos mais ou menos, 2 a 3 anos já mais ou menos essa ocorrência. Então, me marcou muito por conta desse contexto, né, tanto no contexto pessoal como profissional. E foram muitas vias mobilizadas para poder que essa ocorrência acontecesse e pudesse ter gerado essa segurança maior para essas recém-nascidas, né? Foi bem legal. Pronto, uma pergunta aqui no meu PV. O que eu devo fazer para dar início ao processo
Não, o que eu devo fazer para dar início ao processo para ingresso na CIOPAE Ceará? Vamos lá. Eu vou falar até de uma forma geral, não só apenas na CIOPAE, mas qualquer serviço de unidade aérea pública do Brasil, ele é bem parecido o processo. Em primeiro lugar, as unidades aéreas públicas, elas exigem um mínimo de experiência em urgência e emergência e APH. Alguns estados pedem 5 anos de experiência, outros estados 3, aqui na CIOPAE pedimos 2. Então, interessante que tem pelo menos 2 anos de atendimento pré-hospitalar e urgência e emergência comprovado com documentação de instituição ao qual você pertenceu. Isso é muito importante. Não dá para pegar um recém-formado e colocar dentro de um serviço aeromédico que faz resgate. Não dá, cara. Não dá porque a experiência, ela tanto faz o serviço dinamizar e também protege a vida durante aquela atuação, porque recém-formado, ele não tem bagagem, ele vai chegar lá e vai pegar casos graves, lembra que eu falei? 95% dos nossos pacientes são graves, e ele vai ficar com dúvida, e ele vai ficar sambando na maionese, e vai para ali, para um lado, para o outro, e isso não cabe num serviço dessa magnitude. Aqui a gente não pode ter espaço para muita dúvida, não. E é chegar e resolver. Porque nós somos a última instância de socorro quando nós somos solicitados. Quando a CIOPAE entra numa missão, é porque não deu para resolver com a equipe local, e algumas vezes não deu para resolver até com o SAMU, que é uma equipe mais estruturada, que é uma equipe que tem mais experiência nessa questão de emergência. Então, vai que aí nós somos acionados, né? Então, nossa responsabilidade ela é muito grande, né? E aí eu venho e trago aquela lembrança lá do filme do Homem-Aranha, né, cara? Quanto maior os poderes, maior as responsabilidades. E é dessa forma que a gente tem que encarar. Então, experiência é fundamental. Segundo lugar, primeiro você tem que amar, você tem que gostar, ter gana por isso. Você tem que querer muito mesmo. Não é só status, muita gente tem essa visão do status, né, cara? Isso aí não é uma coisa que pode ser colocada. Quando a pessoa coloca pelo status, às vezes a pessoa não quer dizer, mas lá no fundo é. Então, ela se vislumbra no começo e algumas vezes, alguns profissionais acabam vendo que não era bem aquilo que queria, porque não é só status, o status é uma consequência do voar, eu sempre falo isso. Como é um serviço que voa, aí o pessoal fica muito encantado. Mas se não fosse, talvez não tivesse esse encanto todo. Mas, enfim, tem que gostar, cara. Tem que gostar de voar, tem que gostar de desafios, tem que gostar de atender pacientes graves, tem que gostar de interagir com outros profissionais que não são necessariamente da área da saúde. Você tem que ter uma boa relação com as pessoas, tem que ter bom jogo de cintura, tem que ter tem que ser uma pessoa que interaja bem, porque lá no voo, cara, não tem espaço para mimimi, para confusãozinha, para briguinha de colega, não tem, cara. Isso aí pode gerar uma discussão, que pode gerar um clima ruim dentro da aeronave, e esse clima ruim pode causar uma falha na comunicação, inclusive um acidente e morte. Então, no serviço aeromédico, até falei com um colega meu antes da live aqui, que é o Vitor, lá do Pará. O Vitor conversando comigo, ele voou em asa fixa. Pô, Lúcio, que eu acho melhor do aeromédico, cara, aqui, galera, é muito gente boa. Você fala com um colega lá de São Paulo, cara, gente boa. Você fala com um cara aqui do Pernambuco, da Paraíba, cara, muito gente boa. Fala com um cara lá do Acre, cara, muito gente boa. Fala com um cara lá do Sul, cara, gente boa. E gente, já existe um perfil para o profissional aeromédico. Então, ter boas relações fazem parte desse perfil. Aquele profissional que não se relaciona bem, com o tempo, o serviço acaba expulsando ele. Ou ele acaba falhando grave em alguma condição e acaba não continuando. Então, ter boa relação, ter experiência profissional, ter um bom preparo físico, né? Preparo físico é fundamental, porque
Em operações de resgate, pode ser que eu precise descer no rapel, pode ser que eu precise saltar no mar ou no lago para resgatar, fazer um resgate aquático. Pode ser que eu precise entrar num veículo que foi colidido, com vítimas presas em ferragem, eu me esforçar, segurar um desencarcerador, tentar desencarcerar junto com os bombeiros, preciso levantar o paciente numa maca, preciso levar esse paciente na maca junto com o médico, com o piloto, com o operador aerotático. Então tem que ter força e resistência, tá? Então você tem que ter uma vida plena de atividades físicas, tá? Não é faz de conta, não. Aqui a gente tem que entrar na cena e, se precisar, utilizar da força física e da resistência. Então, assim, naquela de Caririaçu, cara, muita força e resistência para carregar um bocado de equipamento, descendo a ribanceira de uns 200 metros. Só que nós não acabamos entrando em contato com o paciente na cachoeira. Mas para acessar a região que a gente queria atender, que era uma área de mato, de matagal, nós precisamos descer com os equipamentos da aeronave, para a aeronave ficar leve e os operadores aerotáticos fazerem o rapel para acionar a vítima. Depois nós tivemos que trazer de volta até um carro de apoio, onde nós fomos para o campo de futebol aguardar a aeronave trazer o paciente e fazer a remoção. Então, preparo físico. Então tem que ser bem preparado na parte de musculação, corrida e nada, tá? Tem que estar muito bem nisso aí. Outra coisa é a questão dos cursos de alta performance. É importante que o profissional tenha curso de alta performance, porque esses cursos, eles dão uma segurança maior, aumenta a sua capacidade de atuação e você não vai ficar naquela dúvida, o que é que eu vou fazer? Então, cursos como PHTLS, ACLS, PAUS, a MLS, a TCN, o BLS, esses cursos, TEC, esses cursos são cursos importantes que você deve estar fazendo para complementar a sua formação e chegar seguro para atuar no serviço aeromédico. Tá? Então, são cursos que o serviço estimula você a fazer. E se você não tem todos, é importante que vá fazendo um, depois faça outro, depois faça mais outro. São coisas importantes. Samir, desliga o microfone, Samir, que está trabalhando aí, cara. Leva mal não? Valeu, obrigado. Então, outra coisa é ficar ligado nas seletivas, né? Quando as seleções acontecem, elas acontecem de uma forma muito súbita. Geralmente, elas acontecem de acordo com a necessidade do serviço. Então, não é uma seleção que tem de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos. É quando o serviço precisar. Tá? Então, você vai ter que ficar monitorizando uma página do governo do estado, ficar acompanhando, porque assim que lançar, você já tem de 2 anos, cursos de alta performance, estar bem fisicamente, né? E ter a gana mesmo, a vontade mesmo, passar. Outra coisa, como a investigação da vida social, é importante não ter nenhuma bronca na polícia, né? Você tem que estar com a ficha limpa, ficha criminal limpa. Então, se você tiver um processo por qualquer situação, você já não entra, cara. Porque é um serviço, como eu falei, andar na linha, exatamente. Tem que andar na linha. Então, se você quer participar de um serviço desse, você tem que estar com a sua ficha criminal limpa para poder atuar dentro do serviço desse. Tu já pensou um cara que já matou alguém, que já roubou alguém dentro de um serviço com policiais? Não dá, né, cara? Não dá. Um cara confuseiro, briguento, tem problema sério aí. Então, essas situações acabam evitando o ingresso de pessoas que não têm passado criminal legal, tá certo? E, de fato, o que falta também é a oportunidade, né, fazer o curso, o teste de aptidão física e o curso, e cumprir essa etapa aí, você está exposto a iniciar o serviço, né? Quando aprovado, o serviço vai lhe contratar e você já vai fazer parte
dessa família, né? Eu digo que é uma família porque, de fato, é uma família. Muito legal. Eu sou muito feliz nesse meu trabalho. Eu me sinto realizado. De todo dia que eu vou trabalhar, na realidade, eu vou com um sorriso de orelha a orelha, morto de feliz, cara. Porque é muito bom você fazer aquilo que você gosta. Né? Muito bom. Manda mais, Wellington. Com certeza. Só passando aqui um carrocinho. Em relação às atualizações, né, principalmente, hoje, principalmente, eu vejo que os guidelines americanos, europeus, têm caído muito em provas, o pessoal, principalmente na questão do APH tático, né? Tem a zona quente, zona fria e tudo mais. E como é o preparamento de vocês em relação a essa questão? Em relação à zona quente, como vocês atuam em zona quente? Vamos lá. É importante você falar sobre isso, porque o próprio serviço, meu serviço, que é seu pai, eu vou falar do meu, ele mesmo oferece uma atualização todos os anos para a gente. Então, todos os anos tem um curso que a gente chama de curso de nivelamento, que ele é um resumo daquele curso de 30 dias que a gente faz, só que com técnicas cada vez mais avançadas e com as atualizações das áreas operacionais e também das áreas técnicas mesmo da saúde. E se tratando de APH tático, né, o APH tático ele vem se conformando cada vez mais num processo mais dinâmico e mais seguro e eficaz. O pessoal dos Estados Unidos criaram o NAEMT, né, a NAEMT trouxe do CIUS, né, que é o curso preparatório para os militares lá dos Estados Unidos, técnicas aprimoradas para os profissionais de saúde atender em zonas de conflito, que aí criou o curso chamado TEC, que é o Tactical Emergency Casual Care, que é o TEC. Eu até fiz esse curso ano passado, em setembro, pela Tutoria Saúde, super indico, empresa super confiável, super competente, com grandes profissionais. Meus professores foram fazer esse curso nos Estados Unidos e trouxeram para o Brasil. O TEC é um curso novo. E se tratando de atendimento tático, na COPAE, se for o caso, nós vamos ter que entrar também na zona quente, cara. Então, claro que nós vamos com colete balístico, porém, existe todo um treinamento para saber o momento de entrar e o que pode ser feito na cena quente e a forma de remoção, de arrasto para a zona morna, né? Então, tudo isso a gente treina no nosso serviço. Pode ser que eu seja atingido? Pode, isso é possível, né? Mas o nosso treinamento ele é realizado de uma forma que a gente evita substancialmente essa possibilidade, até porque no momento da remoção do ferido, do nosso parceiro que está ferido lá, geralmente o atirador ele vai ser ou neutralizado ou vai tirar a atenção do atirador ativo. Então, com outros atiradores nossos ou de alguma forma que a gente tenha uma certa segurança em entrar no cenário para fazer a remoção rápida, tá? É um critério. No SAMU, o TEC para o SAMU já é diferente, porque o SAMU ele não tem a obrigação de entrar num cenário de conflito armado sem se sentir seguro. Como o nosso serviço ele também é militar, e nós recebemos treinamento com nós vamos ter umas se precisar entrar na lei, tudo é muito bem treinado, tudo é muito organizado, então a gente não vai entrar no cenário sem saber o que fazer, a gente já vai entrar sabendo, primeiro, o momento de entrar, como entrar, antes de entrar no cenário, para onde eu vou levar a minha vítima e de que forma eu vou levar a minha vítima. Entendeu como é? Entendeu, pessoal? Eu não vou sair da zona morna para a zona quente sem ter o conhecimento desses quatro itens, tá? Então, dessa forma, a chance da nossa operação dar certo é uma chance bem grande.
né? Então, espaço para possíveis problemas ele é reduzido, mas claro, como eu falei, existe ainda algum risco, mas o risco é dirimido. Se a gente se propõe a atuar num serviço desse, a gente tem que saber das nossas obrigações, das nossas atribuições e dos nossos potenciais. E aí vem aquela coisa, né? Treinar duro para combater fácil. Você já ouviu isso? Treinar duro para combater fácil? Então, é bem assim que a gente faz. A gente treina nas piores condições possíveis, para quando acontecer, a gente fazer de uma forma mais tranquila. Beleza? Com certeza, a prática leva à perfeição. Lúcio, eu acho que as perguntas acabaram, né? Não sei se mais alguém tem alguma pergunta para fazer. Se não, nós já queríamos agradecer por essa tarde maravilhosa de conhecimento contigo, viu? É um prazer imenso estar conversando contigo aqui sobre o APH e sinta-se à vontade caso você queira trazer mais alguma coisa para nós. Vamos falar. Eu queria falar sobre a história do serviço aeromédico, né? E dentro da história do serviço aeromédico tem o flight nurses. Eles são os enfermeiros de bordo, os enfermeiros que voam, né? E puxar a sardinha para o nosso lado na enfermagem, né? Que a enfermagem é uma profissão tão importante, tão linda, tão digna, certo? Nós ainda seremos valorizados à altura do que nós merecemos. Eu tenho muita fé nisso, tá? E quando a gente fala sobre protagonismo do enfermeiro, é só você imaginar um cenário, e se tratando de aeromédico, um cenário de um aeromédico sem o enfermeiro. Quando a gente fala lá na CIOPAE, conversando com os médicos, todos os médicos, cara, eles reconhecem a figura do enfermeiro. E diz, poxa, cara, se eu não tivesse um enfermeiro, como era que eu ia fazer a medicação? Que eu não tenho domínio, eu não sei funcionar a veia, né? Eu sei funcionar uma acesso central, mas não sei funcionar uma veia. Eu não sei a velocidade com que eu vou administrar essa medicação. Eu não sei qual é a forma melhor de abordar esse catéter. Eu não sei como é que eu faria esse curativo de uma forma melhor, como eu ajustaria melhor o meu paciente nesse contexto. Então, eu não conseguiria fazer uma intubação sozinho, cara, com um policial. Eu não conseguiria fazer uma drenagem de tórax sem alguém para me auxiliar. Então, eu só estou começando a falar sobre a importância da figura do enfermeiro no serviço aeromédico. Mas existe a abordagem, enquanto o médico cuida do caso clínico, o enfermeiro está fazendo a avaliação de enfermagem do paciente, aferindo sinais vitais, né, aferindo dor, aferindo consciência, fazendo escala de comando de leve. Então é um trabalho super importante em qualquer serviço. O aeromédico não seria diferente. Então, na realidade, é um casamento perfeito entre a medicina e a enfermagem. Não funcionaria também sem um médico, apenas com um enfermeiro, tá? Então, eu sempre trago essa questão da equipe, o trabalho em equipe. Hoje, cada vez mais, a gente também está incluindo a figura do fisioterapeuta no serviço aeromédico. Então, quando há uma fisioterapeuta a bordo, há uma questão de segurança maior, principalmente relacionada às vias aéreas do paciente. Existem alguns serviços que já tem fisioterapeuta de voo, que existe essa formação, né? Porém, ainda está iniciando, mas puxando a sardinha para o nosso lado da enfermagem, né? A enfermagem ela é muito feliz quando ela atua nesse serviço, porque ela sim se faz protagonista, certo? O enfermeiro tem a sua atividade insubstituível no voo, não tem como outro profissional substituir o que nós fazemos, porém, como eu falei, lembrar sempre que o trabalho é um trabalho em equipe, ninguém faz nada sozinho, e os créditos e os deméritos são da equipe, tá? Então, essa é a minha última fala. Eu queria agradecer aqui a Natália e ao Wellington e a todos que estiveram com a gente aqui até agora sobre esse papo aí que a gente vem conversando. Para mim foi um prazer ganhar essa tarde com vocês
né? E se alguém quiser conhecer um pouco mais sobre aeromédico, sobre aviação, é só ir lá no Instagram e procurar @aeromédico.brasil, tá bom? E se quiserem também saber muitas dicas tops aí do APH, coloca lá, @dicas de APH. Pô, cara, vocês vão gostar. Com Top certeza. demais. É isso aí. Lúcio, queremos agradecer por essa tarde enriquecedora, né? Foi muito bom compartilhar, ter esse contato com você, aprender um pouco mais, conhecer um pouco mais sobre o serviço aeromédico, principalmente sobre a importância do enfermeiro. Essa sua frase final, seu texto final foi realmente fechando com chave de ouro nossa tarde. Então, passo agora a palavra para a professora Natália, que ela vai estar encerrando esse momento com todos vocês e nos encontraremos em mais e mais vezes, em mais lives, viu? Contamos com a presença de todos vocês. Eu tô achando que o Wellington Bala, ele tá mesmo no curso errado, viu, Lúcio? Porque é capaz deveria investir aí na comunicação. Mas, ó, eu gostaria muitíssimo de agradecer a todos que estiveram presentes nesse momento, saber e compartilhar as experiências, né, que você vem trazendo assim ao longo da sua jornada de trabalho com esse serviço, que eu tenho certeza que num primeiro momento, logo quando você se formou, você não pensava nele, e a vida te enveredou para esse lado, mas que você vem desempenhando de forma tão brilhante. Dizer que você, meu amigo, é uma inspiração para mim e para muitos, que o seu trabalho seja cada vez mais reverberado ao longo do nosso país. Esse serviço é um serviço muito importante. Eu espero, sendo bem sincero, nunca precisar dele, viu, Lúcio? Mas se um dia a gente chegar a precisar, que a gente tenha a sorte de ter profissionais tão competentes e qualificados como você. Muito obrigada pela disponibilidade, pelo cuidado que você tem conosco, né? Toda a vida que a gente lhe convida, você sempre aceita. Então, muito obrigada. A Wellington Bala também, eu gostaria muito de agradecer pela condução das atividades de hoje. Eu vi que o Sami entrou. Sami, meu amigo, saudade de você, viu? A URCA é nossa casa, não se esqueça disso, não. Grande Sami. E dizer assim, que todos vocês sintam-se convidados para retornar à universidade ou conhecer a universidade, que agora, com muita alegria, nós não somos mais unidade descentralizada, nós agora somos um campus integrado da URCA, né? Então, isso nos credencia cada vez mais. Então, muito obrigada, Lúcio, muito obrigada, Wellington Bala, e a todos que estiveram conosco nessa tarde maravilhosa. Eu espero que o Wellington tenha conseguido gravar aí, né, Wellington? Para poder enviar depois, para compartilhar depois esse momento com os colegas que não puderam se fazer presentes. Gente, pois muito obrigada pela tarde, é sempre um prazer a companhia de vocês. E eu espero que na próxima semana a gente tenha mais essa oportunidade de conhecimento, de crescimento, aprimoramento pessoal e profissional. Lúcio, vou enviar sua declaração. Muito, muito, muito obrigada. E venha por aqui, meu amigo. Você é uma pessoa que a gente quer muito bem, viu? Amém, meu amigo. Foi um prazer, viu? Um beijo a todos vocês. Que Deus abençoe a todos. E até a próxima, né? Estou aqui disponível para quando vocês precisarem, tá bom? Tudo de bom. Hashtag tchau. Padrão, hein? É isso aí. Padrão. Valeu, grande. Valeu, forte abraço. Tudo de bom, meu amigo. Passamos. Forte abraço. Boa.